Alô, amigos, muito bom dia a todos, um bom domingo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Estamos mais uma vez em contato através da internet e lembrando a você que nesse tempo de lutas, de dificuldades, enfim, essa tentativa de controlar este vírus que disseminou-se pelo país e pelo mundo, nós estamos com a igreja fechada, estamos apenas aproveitando a mídia e levando até a sua casa, onde você deve ficar, permanecer, e tentando, através da palavra de Deus, manter a sua espiritualidade viva, preparando você para que você possa enfrentar dias difíceis como nós estamos enfrentando, mas também dias maravilhosos, porque a palavra de Deus sempre traz uma renovação para as nossas vidas. Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Lembrando que hoje à noite nós estaremos também transmitindo o nosso culto via internet e você poderá até convidar amigos para estarem participando com você na sua casa ou na casa deles, nada de ajuntamento, é verdade, não é? Mas não deixe de compartilhar, de participar e abra o coração para que Deus possa nos abençoar. Amém? Eu gostaria de falar hoje a respeito de duas multidões. Duas multidões. E vou me basear na leitura, primeiramente, de Atos, capítulo 4. Se você está em casa, tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, abra em Lucas é o autor do livro, né? Lucas registrou esse texto em Atos, capítulo 4, versos 31 e 32, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Verso 32. Da multidão dos que creram, era uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Que Deus abençoe esta leitura, que Deus abençoe esta reflexão, que Deus abençoe a sua vida. Para nós falarmos sobre duas multidões, nós temos que, obviamente, olhar para a primeira, lembrando alguns fatos importantes que aconteceram com o Israel de Deus, quando o povo deixou o Egito depois de 430 anos de cativeiro. Imagine, 430 anos de cativeiro. E mesmo sendo escravos, é muito importante, esse é o gancho que eu quero pegar neste êxodo do povo, eles não saíram de mãos vazias. Aliás, a Bíblia nos informa algo tremendo, que não havia ninguém, preste atenção, não havia ninguém doente no meio do povo. Imagine, uma multidão de cerca de 3 milhões de pessoas, sem nenhuma enfermidade, ninguém doente, 3 milhões de pessoas. Nós estamos vivendo no tempo agora do coronavírus, Covid-19. Quantas vidas já foram ceifadas, quantas pessoas contaminadas, houve aí uma mudança geral no comportamento das famílias, da cidade, enfim, o comércio está sendo afetado, uma mudança tremenda. Agora imagine um povo sem muitas condições, naquela época, 3 milhões de pessoas sem nenhuma enfermidade. Todos saíram, aliás, com recursos suficientes para mantê-los por um bom tempo. Por quê? Porque eles contaram com a benevolência, com até mesmo o interesse do povo do Egito de vê-los fora, né? Então doaram roupas, doaram prata, doaram ouro, e eles estavam prontos a avançar para a terra da promessa, a terra prometida por Deus.
Mas uma condição, queridos, uma condição precisava ser cumprida e obedecida. Eles precisavam se manter unidos, atentos e preparados para as lutas que teriam que enfrentar na jornada até Canaã. Era uma condição, era uma condição. E, aliás, penso eu, esta regra ainda prevalece em nossos dias, não apenas no contexto espiritual, mas eu diria em todos os sentidos. Nós estamos vivendo esse tempo aqui no Brasil, também em outros países, mas principalmente no Brasil, deixando de lado o vírus, estamos vivendo um tempo de desencontros, de divisões, de polarizações que têm afetado direta e indiretamente todos os tecidos sociais. Então está havendo muitos desencontros, agora acrescido com o problema da saúde. Mas está havendo já há tempo um sentimento aí de lutas, de um apontando para o outro, enfim, é uma batalha, uma guerra que não leva a lugar algum. É importante que você saiba que é impossível um trabalho ser realizado se não houver um envolvimento de todos os que participam dele. É importante. A individualização, o isolamento, a ausência nunca favorece o grupo. Seja ele uma igreja, seja ele uma firma, seja ele um escritório, seja ele uma empresa, seja ele uma família. A individualização nunca favorece o grupo. Aliás, foi o filósofo Mário Cortella que afirmou que um homem sozinho está sempre em má companhia. Um homem sozinho está sempre em má companhia. Por esta razão, o grande desafio está justamente, presta atenção, o grande desafio está justamente no fato de se caminhar lado a lado com outra pessoa, conquanto ambas estejam olhando na mesma direção. Ambos estejam focadas no mesmo alvo, no mesmo desejo, com o mesmo plano. Eu não sei se você conhece, mas o filósofo Jean-Paul Sartre, ele escreveu numa de suas peças a história de três pessoas que morreram e que foram para o inferno. É verdade que o autor não diz de que igreja essas pessoas eram. Três pessoas morreram e foram para o inferno. Mas o inferno de Sartre era um inferno assim, um pouco diferente. Não existia fogo, verdugos, carrascos, castigos. Não, nada disso. Era um inferno, eu diria até, pela leitura do texto, atraente, convidativo, se é que a gente possa entender o inferno assim. Mas Sartre, ao escrever esta peça, ele imaginava esse inferno como o mundo que ele vivia naquela época. O mundo dele era um inferno. Então ele idealizou uma peça, criou uma peça, quase que tentando retratar a sociedade em que ele vivia. Mas havia ali um porém. O único castigo, não existia nada de verdugos, de fogo, não, mas o único castigo existente nesse inferno era o seguinte: as três pessoas que morreram teriam que passar, preste atenção, teriam que passar toda a eternidade juntas, no mesmo lugar. Este era o castigo, no mesmo lugar. E esse lugar também tinha algumas características. Ele não possuía janelas, tinha apenas uma porta que permanecia sempre fechada, as paredes eram paredes opacas, não permitindo nenhum reflexo, e a única visão que os três mortos tinham era o rosto um do outro. Eles tinham que passar a eternidade olhando um para o outro. Você já imaginou? Passar a eternidade assim. E diz-nos o texto
que depois de algum tempo desse olhar, de troca de olhar, o desespero começou a tomar conta daqueles mortos. E o desespero foi tão grande que eles tentaram se matar, mas eles descobriram que já estavam mortos. Aí, Sartre diz, foi um verdadeiro inferno. E o autor mostra a incapacidade, queridos, a incapacidade existente no coração do homem em descobrir os benefícios de uma vida comunitária, de uma vida de comunhão. Eu quero dizer para você e para vocês que estão nos assistindo que eu sinto falta da igreja. Bom, estamos pregando, estamos alcançando você onde você está, mas eu sinto falta da igreja, eu sinto falta. Nós chegamos a um ponto, logo no início deste movimento do vírus sendo difundido para muitos lugares, nós pedimos à igreja, vamos deixar de nos cumprimentar, de abraçar, de beijar, tal. Muitas pessoas não conseguiam quebrar esse hábito. Chegavam na igreja, abraços, beijos, e todo mundo com um sorriso. Eu sinto falta disso. A comunhão faz falta. Você faz uma falta muito grande. A igreja é corpo, a gente precisa de estar reunido. Então, que Deus nos ajude, que Deus sopre um vento, como soprou lá no Egito, mandando aqueles gafanhotos para longe, né? Que Deus sopre um vento, a igreja está orando, a igreja está mobilizada, há jejuns, há orações, há clamores, os ouvidos de Deus certamente estão abertos para nos ouvir. Voltemos aqui a Israel. Eles estavam, queridos, ali numa situação muito, até um pouco estranha, porque justamente no fato de que era necessário andar juntos, havia no meio daquela multidão, desta primeira multidão, uma mistura. O texto nos diz que havia uma mistura de gente no meio do povo que dificultou ainda mais a caminhada. Lá em Êxodo, capítulo 12, e verso 38, diz assim, grande multidão, veja, grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, seguiu com eles quem? Com o povo, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. A tradução de Almeida, ela diz assim, subiu também com eles um misto, veja, um misto de gente. Então havia uma mistura, não era uma multidão homogênea, não. Um misto de gente se misturou. E esse misto de gente contaminou todo aquele grupo. Comece a dar um pouco mais de atenção a esta sequência de pensamento. As murmurações, queridos, as queixas feitas contra Moisés, contra Arão, partiram exatamente deste misto de gente, que não estavam, vamos dizer assim, ligados às promessas, que não ouviram o que Deus havia dito a Moisés, que não estavam engajados no mesmo projeto, não, saíram de lá por alguma outra razão, não queriam talvez ficar no Egito, mas contaminaram o povo. E Moisés, em razão destas murmurações, ele acabou perdendo a oportunidade de entrar na terra. Foi privado de entrar na terra prometida, exatamente porque num dos momentos lá ele perdeu a paciência. Aquele misto de gente mudou o espírito de Moisés. Você sabe que ainda hoje, nós estamos sujeitos a essas influências negativas que surgem, lógico, do convívio diário, do convívio com outras pessoas. Muitas vezes, eu chamo os desanimadores,
são aqueles que estão mais próximos de nós, que ao invés de nos animar, de nos inspirar, de nos ajudar, nos desanimam. Basta lembrar aquele grupo de espias, se lembra? Aquele grupo que foi espiar a terra da promessa. E o texto nos diz que 10 deles viram uma paisagem maravilhosa, uma terra maravilhosa, que realmente era uma terra como Deus havia dito. Mas a visão deles foi uma visão distorcida. Lá em Números, capítulo 13, verso 31 e 32, diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Uma multidão, um número maior de pessoas, queridos, não significa e não pode significar para nós um impedimento, uma barreira na conquista de uma terra. Esta multidão que acompanhou Israel, esse misto de gente, acabou atrapalhando e atrasando a chegada do povo a Canaã. Chegou um momento que eles, desesperados pela ausência de Moisés, mandaram construir, inclusive, um bezerro de ouro, dizendo: não, vamos construir um bezerro, um Deus que a gente possa cultuar, porque Moisés sumiu. Então veja como houve tantos desencontros por causa de um misto de gente, de um misto que entrou, atrapalhou, contaminou. E nós precisamos ter um cuidado muito grande com essas pessoas que, ao invés de somar, dividem. Por isso Jesus disse: olha, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não caminha na mesma direção vai fazer com que os outros se desviem. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a igreja foi feita para comungar. Nós estamos num tempo na igreja chamado tempo de acolhimento, tempo de abraçar, só que estamos proibidos agora, né? Então temos que nos aguentar. A gente faz assim: oh, como é que vai você? Tá, tudo bem. Mas a gente não pode abraçar. Mas isso vai passar em nome de Jesus. Vai passar. Nós vamos voltar a sorrir, a louvar a Deus, e devemos entender que esse tempo é um tempo de aprendizado. É um tempo de aprendizado. Há uma teoria de que Deus é o causador de males, de doenças. Não, queridos, não. Deus é um Deus que entra no meio destas crises para amenizá-la, para nos ajudar, nos fortalecer, a atravessar os mares tempestuosos da vida. Mas vamos agora montar um outro cenário, com a participação de uma outra multidão. E essa multidão era composta de pelo menos 120 pessoas e mais um grupo, 120 que já haviam participado de um momento especial no Pentecoste, e mais um grupo de adeptos, de pessoas que estavam abraçando a mensagem do Evangelho. E o resultado da comunhão desta multidão foi tremendo. Eu li com você: depois de orarem, no versículo 31 de Atos, capítulo 4, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos, diz o texto, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Depois de orarem, graças a Deus que a igreja está orando. Em todos os lugares há campanhas de oração, de jejum. Pessoas estão fazendo correntes. Um dos nossos bispos, disse: eu estou abrindo um relógio de oração, 24 horas, né? A igreja mobilizada, os pastores mobilizados, graças a Deus. Mas que os resultados também sejam estes, que nós temos aqui neste texto. Tremeu aquele lugar em razão da presença de Deus. E eles foram tomados de uma energia, não silenciaram em razão das lutas, das perseguições, enfim, das dificuldades que também eram inerentes a eles naquele tempo, né? Agora, há um detalhe aqui que muitas vezes passa desapercebido nessa leitura.
Veja, todos que ali estavam, todos, já haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Todos já passaram pela experiência do Pentecoste, quando lá no cenáculo estavam orando, esperando o cumprimento da promessa, Deus envia o Espírito Santo. Agora, outra vez, reunidos depois dessa experiência com o apóstolo Pedro, lá perante o Sinédrio, eles estavam orando, e o texto nos diz que desceu mais uma vez o Espírito Santo e os encheu a todos com poder, com graça, com inspiração e com ousadia. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não foi um novo batismo, não, foi apenas uma renovação espiritual. Eu falei na nossa meditação na quarta-feira passada a respeito da espiritualidade, que nós temos que cuidar, não perder o foco. Eles estavam ali reunidos e de repente vem o Espírito Santo e renova, e restaura, e enche, e mexe com o coração de todos, e o poder foi tão grande que as paredes tremeram. Paz aos céus que isso volte a acontecer na igreja do Senhor, né? Que nós estejamos aí preparados para esse mover de Deus no nosso meio, porque um enchimento do Espírito nos faz, queridos, expulsar tudo que é estranho. Esse medo, e eu quero dizer, me perdoe, está sempre voltando, esse medo que muitos estão tendo aí, esse receio, esse pavor, essa neurose, não, isso é comum para as pessoas que não têm aquilo que nós temos, a presença de Deus. No meio de lutas, Paulo diz, olha, somos atribulados, somos angustiados, ficamos perplexos, mas não somos destruídos. Não, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos abençoa, né? Nós, então, temos este enchimento e que ele aconteça mais uma vez, um enchimento de alegria, de inspiração, de piedade, de perdão, de compreensão, de acolhimento. É preciso, eu insisto outra vez, buscarmos em oração essa manifestação do Espírito Santo. Agora veja o que aconteceu. Atos 4, 32 e 35. Da multidão dos que creram, diz-nos o texto, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Vamos, eu diria, destrinçar este texto para podermos entender a importância de sermos, ouça, uma multidão. Sim, não aquela lá do Egito, com um misto de gente, mas uma multidão compromissada com o reino de Deus. Uma multidão unida, uma multidão participativa, uma multidão acolhedora, uma multidão receptiva, uma multidão disposta a fazer uma diferença no mundo que a rodeia, uma multidão renovada e restaurada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que Deus seja gracioso e nos ajude a chegar a esse ponto. Eu quero fazer algumas, vamos dizer assim, colocações a respeito deste texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, é importante saber que as pessoas são mais importantes do que as coisas. É relevante para nós saber que as pessoas são mais importantes do que as coisas. No caso do povo de Israel, as coisas, os interesses pessoais, os bens materiais ocupavam um lugar proeminente na vida daquele misto de gente que se juntou ao povo. A primeira, se lembra? A primeira reclamação deste grupo que acompanhava o povo foi sobre a falta de água. Logo após, né, estavam começando a jornada, diz o texto que o povo começou a reclamar a Moisés, capítulo 15, verso 24, dizendo, que beberemos? Começaram a perguntar, que beberemos?
A segunda queixa está em Êxodo 16, foi a queixa sobre comida. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Não foi todo o povo. Quando diz todo o povo, é que aquele contágio é como nós estamos vivendo hoje. Basta uma pessoa para contaminar, 2 ou 3. Não é isso que dizem aí as autoridades de saúde? E se isso vai sendo propagando, de repente, propaganda, ou se estendendo, melhor dizendo, a multidão toda fica contaminada. E foi o que aconteceu. É muito importante. Eu sei, não há nada errado de pedir água, de pedir comida para saciar a fome. O problema não estava, veja bem, nas coisas materiais, e sim na incerteza que dominava o coração daquelas pessoas incrédulas. Você se lembra de Estevão, quando pregou diante das autoridades? Em Atos capítulo 7, verso 39, diz assim: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Falando sobre a rejeição a Deus. Viraram as costas a Deus. O povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda não deixara o coração do povo. Pare um instante, pense. A nossa espiritualidade, será que ela tem sido suficiente para nos manter assim numa íntima comunhão com Deus? Se a resposta é sim, fica uma pergunta no ar. Então por que reagimos como as pessoas que não conhecem a Deus? Então por que agimos de uma forma tão fora do contexto que nos ensina a palavra de Deus? Porque tomamos partido, muitas vezes, defendendo conceitos humanos, ideologias, porque não desfrutamos das coisas, como diz a palavra, que são lá do alto. A razão, queridos, é que muitos ainda estão amarrados, estão presos, estão jugulados pelas coisas que fazem parte do mundo pessoal. Por isso que eu disse, as coisas são secundárias, o mais importante são as pessoas. O suprimento de Deus, veja, não foi suficiente para criar um comportamento diferente na vida daquele povo. Deus estava mandando maná, mandou aves, mandou carne, mas não era suficiente. O maná enviado por Deus chegou a ser chamado de um pão vil. Números capítulo 21, verso 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Pão vil. Queridos, vamos fazer o que precisa ser feito para sermos um grupo compromissado com os planos, com o desejo, com a vontade de Deus. Que não haja em nosso meio um misto de coisas, que nós não valorizemos apenas o material. Como Jesus disse, vocês andam muito preocupados com as coisas materiais, o comer, o beber, o vestir. Não, parem com isso, busquem, disse ele, em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vai ser acrescentado a vocês, Que nós sejamos essa multidão aqui de Atos, que orava e que de repente foi cheia do poder. Você já imaginou? Você já pensou uma reunião da igreja, oração, e de repente o lugar começa a tremer? Não é o lugar físico, né? É uma expressão que o autor usou, que Lucas usou, tremeu o lugar. Com certeza as pessoas não conseguiam nem permanecer de pé, né, diante do poder, da graça, da magnitude de Deus naquele ambiente. Nós precisamos pedir que isso volte a acontecer em nome do Senhor Jesus. Então guarde isso no seu coração.
Somos o povo mais abençoado da terra. Somos o povo mais qualificado para enfrentar as fornalhas da vida. Somos o povo mais preparado para pisar numa cova de leões e sairmos ilesos. Nós somos o povo, queridos, como diz a Bíblia, de propriedade exclusiva de Deus. De Deus. Não, nós temos muito mais valor do que os valores do mundo. Somos mais importantes e valorosos para Deus do que o ouro de Ofir. Pode ter certeza disso. Uma outra coisa que o texto nos diz é que eles mantinham o coração livre de qualquer sentimento de possessividade. Ninguém, versículo 32, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Quer dizer, valorizar o que temos, lógico, é necessário, faz parte do nosso patrimônio. Seria até uma forma assim desleixada de cuidar dos nossos bens. A gente cuida do carro, a gente cuida dos ambientes que nós temos em casa, enfim, são valores. Eu cuido da minha roupa. É importante isso. Cuidar do que Deus tem colocado em nossas mãos, eu diria, é quase uma obrigação, né? É bom lembrar sobre as qualificações que Paulo deu quando falava a Timóteo sobre os ministérios, tanto do bispo quanto dos diáconos. Ele disse: Timóteo, escreva isso aí, 1 Timóteo 3:5. Se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Quer dizer, vamos cuidar da nossa casa, dos nossos bens, dos nossos filhos, do cachorrinho, tudo bem. Vamos cuidar, não podemos abrir mão disso. É importante, né? Lembre-se da censura que Jesus fez, né, às nações a respeito da falta de participação na vida de quem mais necessitava. Ele disse assim para os seus discípulos, Mateus 25, 42 e 45, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Aí os discípulos, um pouco surpresos, eles perguntaram: quando tudo isso aconteceu, mestre? E Jesus diz lá no versículo 45, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Mostrando que o importante não são as coisas materiais. O comentarista bíblico William Barclay, ele afirmou o seguinte sobre a ação de participar da vida do nosso irmão, daquele que caminha conosco. Ele diz: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. Entendeu? Não é quando há uma imposição. A igreja, você sabe, vive de recursos que chegam às mãos dos seus membros. É um preceito bíblico. O dízimo não nos pertence, o dízimo, diz a Bíblia, é do Senhor. Quer queira, quer não, é um princípio que não pode ser alterado. Ofertas, as pessoas dão, diz o apóstolo Paulo, segundo o que está no coração, espontaneamente, com uma liberalidade. Então, se a igreja força, se a igreja obriga, se a igreja ameaça, perde o sentido. Não há razão. Então, isso é que o comentarista está dizendo. A sociedade chega a ser verdadeiramente cristã, e eu diria a igreja, ela se torna verdadeiramente cristã, não quando
a lei nos obriga. Muitos dizem, é lei de Deus. Sim, é lei de Deus. Mas Deus não obriga. Ele sempre coloca um condicional, né? Ele sempre abre possibilidade para nós fazermos espontaneamente. Quando a lei obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. João Calvino, o reformador, ele foi mais amargo no seu comentário sobre esta ação de participar, de se envolver na vida do outro. Ele diz assim: hoje a desumanidade de muitos é tão grande que de má vontade concedem que o pobre more nesta terra e desfrute a água e o ar e o céu juntamente com eles. Veja que Calvino foi muito mais duro, né? A desumanidade de muitos é tão grande que de má vontade eles permitem que o pobre, que o necessitado, que o carente respire o mesmo ar que eles respiram. Queridos, nós não podemos deixar que a possessividade predomine nas nossas práticas espirituais. Ouça, não conserve, não guarde, não esconda em seu coração a prática do perdão, da misericórdia, da bondade, da amizade, da aceitação. Abra o coração, não seja egoísta, não seja possessivo. Esta multidão aqui de Atos era singular, era uma multidão muito especial diante de Deus. Veja a sequência deste versículo 32. Diz assim: mas compartilhavam tudo. Diga comigo, tudo, né? Tudo o que tinham. Nós temos um compromisso de compartilhar amor, de compartilhar alegria, de compartilhar a nossa, eu diria, a nossa compreensão, de compartilhar o nosso entusiasmo, de compartilhar a nossa fé em Deus, de compartilhar a certeza de que esse tempo vai passar. Não se desespere, não se angustie, não perca a sua motivação. Esse tempo vai passar, como tantos outros já passaram, tantos outros. Já vencemos tantas outras batalhas. Então vamos compartilhar aquilo que pode ajudar o nosso irmão. Vamos compartilhar a nossa fé, essa fé que transcende obstáculos, que está acima dessas dificuldades. Vamos compartilhar o melhor que nós temos. Eu preguei recentemente na igreja, dando uma ilustração, dizendo que o melhor pedaço para o melhor amigo. Então vamos dar o nosso melhor para aquele que faz parte conosco dessa grande multidão. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Duas multidões. A qual delas você pertence? Ao misto de gente? Ou essa multidão aqui, que tinha tudo em comum, que estava sintonizada com o coração de Deus, que estava afinada com os projetos de Deus? Uma multidão de gente que orava. Não cesse de orar, não cesse de clamar, não deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer em seu favor. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa estes nossos amigos que estão participando conosco através da internet. Que essa palavra simples penetre no coração, porque fazemos parte de uma multidão. Não somos pessoas solitárias, não somos pessoas isoladas. Estamos sempre ligados com alguém. Ajuda para que haja o mesmo sentimento, a mesma graça, a mesma alegria, o mesmo desejo, o mesmo amor na vida de todos. Guarda-nos, Pai, que esse tempo que nós estamos vivendo, que de uma certa forma nos separou, nos afastou uns dos outros, que esse tempo termine logo, que esta virose seja controlada ou pela medicina. Tu tens dado sabedoria aos médicos, aos pesquisadores, mas o Senhor pode também soberanamente intervir, afastar, como fez com as pragas do Egito, mandar para longe, não para um outro lugar, mas para um lugar onde não haja nenhuma pessoa que possa receber os efeitos deste mal.
Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Põe um ponto final. Deixa-nos outra vez celebrar o Teu nome em comunhão, na Tua casa, em alegria, em louvor ao Teu nome, cantando, exaltando a Tua presença. Ajuda-nos, Pai. Nós oramos por todos os nossos amigos que estão conosco, por todas as famílias que estão sintonizando o nosso canal, e que o Senhor possa ser generoso, bondoso, maravilhoso, como sempre o é, atendendo-nos neste clamor, nesta oração e nas orações que a igreja tem feito. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E que todos digam comigo, amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Nós estamos terminando o nosso encontro, lembrando que hoje à noite, 19 horas, nós estaremos com mais uma mensagem via internet. Fale, divulgue, compartilhe, anuncie aos amigos. No momento de restrição, de impedimento de estarmos juntos, vamos nos unir em espírito, em oração, através da palavra de Deus. Amém? Um bom dia para todos, um bom domingo, uma boa semana e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém.